Seja muito bem-vindo ao Scale, o podcast para você que é o empreendedor, que quer crescer a sua empresa dramaticamente. Meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou sócio e Head of Growth da Startse e o nosso propósito é provocar em você aí um novo começo, que a gente possa te inspirar a prosperar também aqui conosco. Hoje, o nosso assunto é muito quente. A gente vai falar um pouco sobre o futuro do trabalho, a gente vai falar sobre as conexões, tudo que está acontecendo hoje aí no mundo corporativo, freelancers, e para isso eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Karina Reavia, a CEO e fundadora da Olo, que é uma plataforma de talentos. Tudo bem, Karina? Bem, Marcelo. Obrigado pelo convite de estar aqui. Seja muito bem-vindo, é uma honra. Obrigado. Eu gostaria de começar aqui já no quente, né? Saber um pouco mais sobre o seu modelo de negócio. Como é que funciona? Explica para o pessoal um pouquinho da sua modelagem de negócio, de onde veio a ideia também para fundar a Olo, pode ser? Claro, a Olo é um ecossistema de talentos, como você disse, uma plataforma de talentos, e o nosso business é fazer a conexão entre talentos hipercurados, das verticais de publicidade, do marketing, do design, da comunicação e da tecnologia e do audiovisual, com empresas, sejam startups, scale-ups, empresas maiores, empresas do Tier 1, agências de comunicação, enfim, quem precisa desses talentos e não sabe onde encontrar ou não consegue talentos disponíveis, enfim, a gente oferece então um pool hipercurado de talentos para essas empresas. E a inspiração da criação da Olo veio muito das nossas observações sobre, de fato, o futuro do trabalho, que hoje já virou presente do trabalho, né? Então, a gente começou a pensar a Olo aí em 2018, 2019, e entendendo que o mundo do trabalho ele estava se transformando, né? A gente vem aí de um período, né, de muita transformação, principalmente durante a pandemia. A pandemia foi uma divisora de águas também nesse sentido. E a gente entendeu que as formas de colaboração elas iam ser diferentes, né, daqui para frente. E isso foi um dos fatores que nos inspirou a criar a Olo, do ponto de vista do nosso modelo de negócio. Então, a gente recebe o briefing dos nossos clientes, ou seja, as necessidades dos nossos clientes, e a partir do entendimento dessas necessidades, do entendimento profundo dessas necessidades, a gente volta para a nossa comunidade de talentos e a gente vai entender quem da comunidade tem o melhor perfil para atender aquele determinado projeto, não só do ponto de vista de habilidades, como também do ponto de vista de especificidades daquele projeto, de orçamento, de disponibilidade de tempo, enfim. Então, a gente faz, de fato, aí um match entre a empresa e os talentos. E vocês são uma empresa B2B, certo? Vocês, se eu fosse, só para ter uma ideia, assim, que tipo de cliente vocês atendem hoje em dia? Então, a gente atende desde empresas muito pequenas, né, empresas de até 5 pessoas, até 10 pessoas, que precisam de freelancers, de profissionais independentes para atuar em projetos, até multinacionais como Ambev, como Domino's Pizza, como Unilever, passando também por startups, por scale-ups, agências de comunicação. Então, a gente consegue atender o mercado de forma bastante abrangente, porque, no fim do dia, a maioria das empresas tem uma necessidade de execução de projeto. Muitas empresas entendem trabalhar com profissionais independentes, trabalhar com freelancers, sendo um modelo interessante do ponto de vista de agilidade, do ponto de vista de flexibilidade, de eficiência. Então, a gente consegue atender todos os tipos, basicamente todos os tipos de organizações com a nossa comunidade de talentos. Karina, eu sou, assim, fanzaço de freelancers, né? Eu uso freelancers aí desde... Cara, antes das pessoas falarem sobre isso, né, com empresas americanas, e eu sempre tive muito boas referências e muito boas execuções. Até tem uma brincadeira aqui dentro que o pessoal fala, Pimenta, você não tem um freela de não sei o quê? Eu sempre tenho uma carteira de freelancers ali, bem interessante, mas... Olha que legal, né? Eu gosto de mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui agora exemplos reais. Então vamos pensar, se eu sou talvez uma média empresa e eu preciso de alguém que está fazendo, alguém para fazer edição de vídeo, eu vou lá, cadastro na plataforma de vocês, mas eu tenho que ter já um pré-cadastro dentro da plataforma para poder usar o serviço, certo? Você cadastra, a empresa ela vai cadastrar o briefing
e automaticamente ela já vai estar cadastrada dentro da plataforma. Então, a gente não exige nenhum tipo de pré-cadastro das empresas. Então, qualquer empresa, pegando o teu exemplo, Marcelo, necessidade de um freelancer de edição de vídeo. Então, a empresa vai cadastrar essa necessidade dentro da plataforma e já vai se cadastrar caso não seja ainda cliente da Olo. E a partir do recebimento dessa necessidade, a gente vai para a nossa base de talentos, que aí sim já são talentos cadastrados na plataforma. Todo mundo passa por um processo de curadoria, de hipercuradoria. Então, a gente faz um check de hard skills, a gente faz um check de soft skills, faz entrevista com todos os talentos, para, enfim, entender o momento de vida de cada um, para a gente poder conhecer de fato os talentos da nossa comunidade e, assim, conseguir oferecer para os clientes os melhores talentos para cada projeto. Então, muitas vezes, as vagas, as oportunidades são muito únicas. Então, por exemplo, você precisa de uma pessoa editora de vídeo que seja especializada em surf, ou que precisa de um designer que seja um especialista na arte de fazer pizza. Então, existem essas especificidades de cada vaga que só tendo um conhecimento de cada pessoa que está dentro da nossa plataforma é que a gente consegue fazer essa hipercuradoria também do match. Então, a gente não só faz a curadoria dos talentos da nossa comunidade, mas também a curadoria de cada projeto, de cada necessidade, com os melhores perfis para aquela oportunidade. E até para dar uma ideia aqui na cabeça da nossa audiência sobre quais são os serviços que vocês têm dentro desse pool de talentos, né? Você estava me falando que são mais ou menos uns 3.000 talentos ali que estão já cadastrados, o que para mim é um número bem interessante, né? Você tem um cardápio de pessoas ali para poder usar, mas quais são as principais disciplinas hoje? Isso mesmo, a gente está chegando em 3.000, na marca de 3.000 talentos da nossa comunidade, e a gente trabalha na Olo algumas verticais. Então, a gente tem a vertical da publicidade. Então, dentro da publicidade, qualquer disciplina dentro da publicidade, então, direção de arte, redação, BI, mídia, estratégia. Então, basicamente, tudo o que um cliente encontra numa agência de publicidade ou tudo que uma agência de publicidade precisa contratar para os seus times, a gente oferece dentro da nossa vertical de publicidade. E assim a gente tem a vertical de design gráfico, design de produto, design de UX, design de UI e por aí vai. Então também todas as disciplinas do design a gente trabalha dentro da Olo. Comunicação, então PR, qualquer aspecto da comunicação a gente trabalha, e marketing. Então a gente tem alocado muitos profissionais de marketing, principalmente dentro das empresas. Então a gente trabalha com isso também. A Olo, ela não só trabalha o recrutamento de freelancers, mas a gente tem trabalhado também o recrutamento para vagas fixas através da Olo Recruiting, que é um braço que a gente criou em 2021. Um ano depois do lançamento da Olo, a gente percebeu que o mercado também precisava de um serviço de recrutamento para vagas fixas bastante especializado dentro dos mercados que a gente atua. Então, a gente lançou a Olo Recruiting. Então, a Olo também atua com recrutamento para vagas fixas, apesar do nosso core ser a curadoria de freelancers. Entendi. E qual que é o tipo de empresário ou de empresa que procura vocês mais? Porque me parece um serviço muito flexível, né? Mas geralmente é uma pessoa que está... Ele tem uma certa necessidade de trazer pessoas que às vezes ele não tem dentro de casa, ou ele vem e contrata pontualmente. Como é que funciona? São vagas fixas? São várias as possibilidades. Então, a gente tem clientes que chegam para complementar time fixo. Então, por exemplo, a empresa já tem um time e precisa complementar com um perfil que ela não tem no quadro fixo. Ela pode querer contratar essa pessoa de forma fixa, através do recrutamento da Olo Recruiting, ou ela pode querer complementar com uma pessoa freelancer, o que a gente vê acontecendo muito. Então, as empresas elas têm usado muito a Olo para complementar os seus times fixos e aí, enfim, trabalhando de uma forma mais complementar ao time que ela já tem. Ou as empresas chegam para nós também com projetos específicos. Então, eu tenho aqui esse desafio, eu tenho esse projeto
e eu preciso de um time ou de uma pessoa para atender essa demanda específica. E o que a gente tem feito também cada vez mais, Marcelo, é a criação de squads. Então, a gente está percebendo também que muitas empresas elas estão olhando para squads, sejam squads temporários ou sejam squads que têm duração um pouco mais longa, como uma forma muito interessante também de execução, de estratégia, de execução, sem ter que necessariamente aumentar o seu quadro fixo. Então, um formato complementar ao time fixo da empresa. Né? Então, a gente não tem hoje, por exemplo, nenhum cliente que só trabalha com freelancers ou que não tem um quadro fixo. Então, a gente busca complementar os quadros fixos das empresas. Entendi. E apareceu na nossa pesquisa aqui o termo trabalho as a service, né? Pode contar um pouquinho para a audiência o que é exatamente esse lance do trabalho as a service? Conto sim. Bom, o as a service ele ficou muito popularizado com o SaaS, né? Com o software as a service. Eu acho que muitas pessoas ouviram o as a service pela primeira vez muito ligado a software, né? E quando a gente olha para o nosso trabalho, para o modelo de trabalho, para as transformações que estão acontecendo dentro do trabalho, a gente está hoje vivendo um momento de profunda transformação. Então, se a gente olhar aí o mundo dos últimos 100, 150 anos, a gente passou por muitas transformações, mas a forma de se relacionar no ambiente de trabalho, as nossas colaborações profissionais, elas mudaram muito pouco, né? E como eu mencionei agora há pouco, a pandemia ela foi uma grande divisora de águas nesse sentido, né? Então, da noite para o dia, a gente estava aí trabalhando de casa, precisando pensar, né? Muitos de nós, aqueles que puderam trabalhar de casa, precisando pensar novos formatos de trabalho, e dentro desse contexto, o Open Talent, que foi um termo aí usado pela Deloitte pela primeira vez num report de 2013 que eles publicaram sobre o futuro do trabalho, o Open Talent ele ganhou muita força, né? E o Open Talent ele trabalha muitas possibilidades de colaboração, né? Então, para além da colaboração de um time fixo, né, você pode trabalhar com freelancers, você pode trabalhar com consultores, você pode trabalhar com pessoas meio período. Então, tudo isso faz parte dessa economia chamada de economia Open Talent. E o as a Service, dentro do contexto do trabalho, ele vem muito como uma das possibilidades que a economia Open Talent oferece para as empresas e para as pessoas. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui um CEO. Então, o CEO, tradicionalmente, ele trabalha em uma empresa, ele é o executivo de uma empresa. Dentro do conceito do trabalho as a service, nesse caso do C-Level as a service, né, do CEO as a service, essa pessoa pode trabalhar para 2 empresas. Ela pode trabalhar para 3 empresas. Então, isso também é chamado de economia fracionada, onde a pessoa vai fracionando o seu tempo e assim conseguindo atender diversas empresas, diversas frentes de trabalho, né? Então, o as a service no trabalho tem muito a ver com isso, né? Então, são formas novas de colaboração, né? Consultores já fazem isso há muito tempo, mas hoje a gente vê executivos de empresas, freelancers de design atendendo várias empresas até de forma mais contínua, né? Não necessariamente de forma só pontual, como já acontece há muito tempo, mas de forma contínua. Então, na Olo, por exemplo, a gente tem squads dentro das empresas que funcionam 2 horas por dia. Então, aquela empresa não necessariamente tem a verba ou a demanda para ter um squad, digamos, de design 8 horas por dia. Não precisa. Então, a gente aloca um squad por 2 horas. E depois a gente vai alocar esse mesmo squad ou outro squad por mais 3 horas em outra empresa. Isso é muito legal, né? Porque se você for parar para pensar, você não necessariamente precisa de um recurso integral às vezes, né? Existem áreas da sua empresa que você fala, poxa, eu tô pagando ali um salário, mas a pessoa tá fingindo que tá trabalhando às vezes. E não necessariamente ela precisaria contratar um recurso inteiro, porque part-time você já poderia suprir essa necessidade. Então, vocês estão falando aqui que vocês conseguem montar uma squad lá, um time dedicado, alguma coisa assim, para resolver um problema super específico, e isso pode entrar em diversas disciplinas ali de uma empresa, certo? Exatamente, Marcelo, e o exemplo que você deu é super, super interessante, né? Então, o part-time, né, que a gente fala, um squad ele pode ter diferentes
envolvimentos dos talentos. Então, a gente pode ter no mesmo squad uma pessoa que trabalhe 8 horas por dia dentro daquele squad e uma pessoa que trabalhe 4 horas por dia. E uma pessoa que trabalhe uma vez por semana. Dentro do mesmo squad. Você faz um quebra-cabeça total, assim. É um quebra-cabeça. É. Focado justamente na demanda da empresa. Então, a empresa que antes, né, de tudo isso, ela era basicamente obrigada a ter somente times fixos, né? Hoje ela continua tendo times fixos, então o Open Talent ele não vem para substituir nenhum modelo que já existe, ele vem de fato para somar novas possibilidades de colaboração. Então a empresa hoje ela tem a possibilidade de ter os seus times fixos, mas complementar esses times com outros formatos, ou até ter um time inteiro, aonde, como é o caso de vários dos squads que a gente monta, aonde no mesmo squad, no mesmo time, para tocar um projeto ou uma frente de trabalho, a gente tem pessoas com envolvimentos diferentes, porque de fato é aquilo que a demanda pede. Entendi. Não precisa estar todo mundo lá 8 horas por dia, 5 dias por semana. Agora, eu vou chamar a atenção aqui para nossa audiência. Falar assim, ó, você que está aqui nos vendo, nos ouvindo agora, se você pegou esse insight, você pode pensar, poxa, eu não tenho, às vezes, como contratar um determinado recurso, né? Se você usa uma plataforma de talentos, você pode, de repente, consumir parte desses recursos, e muito diferente, porque eu também consumo freelancers há muitos anos, e antigamente a gente tinha muito aquele conceito do preciso contratar uma agência de publicidade para resolver um determinado serviço. Mas a agência de publicidade, ela vai, às vezes, subcontratar ali qualquer tipo de profissional, às vezes muito ruim, ela vai compartilhar aquele profissional com diversas empresas, sendo que você poderia ter um freelancer trabalhando ali para você de maneira exclusiva, com muito mais qualidade, aprendendo sobre o seu tipo de negócio, e com isso, você que é meu querido empresário, minha querida empresária, estão interessados no quê? No resultado, né? Então, eu particularmente que uso muitos freelancers, né? Porque equipe nunca é o bastante. A gente sempre precisa de alguém para poder resolver. Aqui na Startse a gente tem 200 pessoas hoje, né? Uma equipe de aproximadamente 200 pessoas. Na minha equipe tem praticamente 20 pessoas. Eu sempre preciso de 5, 6, 7 pessoas a mais para poder dar conta. Então, eu acho, né, isso aqui extremamente viável e é um papo muito sério. Esse movimento do trabalho as a service, você acha que depois agora... acabou a pandemia, né? Acho que acabou, né? Parece que tá voltando então, agora. Pois é. Não sei. A gente achava, né? Mas assim, vamos pensar no período depois da transformação que aconteceu, a digitalização acelerou demais e tudo mais. Como é que vai ficar na sua visão o as a service para o trabalho? Ele vai continuar? Vai crescer? Como é que você acredita nisso? Eu acredito que vai crescer. Eu acho que é uma tendência que veio para ficar, porque ela apresenta muitos benefícios para ambos os lados, tanto para as empresas quanto para os talentos, né? E quando a gente pensa no as a service, é importante dizer que o as a service ele não é para todas as pessoas, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar também para o tipo de profissional, né, que pode oferecer os seus serviços as a service, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os benefícios para as empresas, né? A gente mencionou já alguns aqui, né? Você mesmo trouxe agora o ponto das agências de publicidade, né? Eu acho que existem os espaços para as agências de publicidade, também não acho que o as a service ele vai substituir o trabalho das agências. Eu acho que as agências têm um lugar muito importante na vida dos clientes, né? No dia a dia dos clientes, nas estratégias, mas tem muitas coisas que hoje são melhores executadas com squads dentro das empresas, muito em função de agilidade, né, em função do cliente querer estar mais perto, mais próximo da execução. Então, nesses casos, o as a service, o Open Talent, o squad, ele funciona muito bem, né? Então, a velocidade com que os squads são montados, eu acho que é um grande benefício do as a service, dessa economia fracionada ou do Open Talent. São vários termos, né, que a gente usa, que me fazem entender que vai crescer, né? Velocidade na montagem do squad,
agilidade, acesso a um pool de talentos. Então, antes as empresas elas eram limitadas a trabalhar com aquelas pessoas que formavam o seu quadro fixo. Né? E hoje, acabou, né? Era só aquilo. Era só aquilo. No máximo, um consultor. Né? Que os consultores continuam sendo muito usados pelas empresas. Né? Mas hoje, esse acesso se abre para... basicamente é um pool infinito de talentos Sim. que as empresas têm acesso, né? E isso gera muita eficiência dentro das empresas. Né? O lance é que o consultor ele tem um papel mais estratégico, né? Ele tem um papel mais estratégico, menos de execução. Exato. E aí você entra num perfil de execução de fato. Exatamente. E uma curiosidade assim que eu tenho... Inside Sales, né? Que é uma para mim, pessoal, Inside Sales, automação de marketing, são as próximas maiores oportunidades que a gente vai visualizar um crescimento muito grande, principalmente agora no ano de 2023. Inside Sales é uma grande aposta para mim, automação é uma grande aposta, automação de marketing, eu tô falando. E o que você acha, assim, tem, por exemplo, nunca é o bastante uma área de inside sales. Eu sempre preciso de mais vendedores e vendedores qualificados. Vocês também têm esse tipo de profissional lá dentro? Trabalhamos também. O nosso foco não é em vendas, em profissionais de vendas, mas a gente trabalha muito Customer Success, por exemplo. A gente trabalha muito Insight, muito BI. Então, dependendo do perfil ou da atividade que aquela pessoa vai precisar fazer, a gente trabalha assim. Eu esqueci eu tenho visto uma demanda muito alta por profissionais que desejam, por empresários que precisam criar os seus próprios dashboards, por exemplo, de BI, né? Super. E assim, quantas pessoas não chegam, Pimenta, me indica alguém para fazer isso aqui. Eu falo, cara, eu não sei, os meus estão alocados já, entendeu? Olha só que interessante, sabe que Dashboard, BI, Power BI são disciplinas que a gente aloca muito no as a service, na Olo. Então, muito legal que você trouxe, porque muitas vezes os empresários, os empreendedores não têm a necessidade de ter um profissional daquele 8 horas por dia. Então, esse é um excelente exemplo. Né? Será que a empresa ela precisa de fato ter uma pessoa lá tanto tempo? Existe dados, né, suficientes para ser tratados, ou insights, ou dashboards para serem feitos durante 8 horas por dia? Muitas vezes não. Muitas vezes sim, mas muitas vezes não. Então, BI a gente tem alocado muito de forma fracionada. Então, a gente tem profissionais de BI, por exemplo, que trabalham 5 horas por semana. Para os nossos clientes. Então, para essas pessoas que estão aí te perguntando Sim, eu vou aonde encontrar, pode indicar a Olo. Muito bem. E você estava me contando um pouco sobre a questão da diversidade na sua empresa, né? E vamos tentar até ultrapassar um pouco a questão da sua empresa, assim, mas queria que você explicasse um pouco para as pessoas o que você acredita em relação à diversidade no trabalho e ao empreendedorismo feminino de forma geral também. Porque eu imagino que muitas mulheres estão hoje cadastradas na sua plataforma. E as mulheres, é mais uma chance que elas têm de poder também ali criar o negócio delas, às vezes como nômades digitais também, né? É uma possibilidade muito alta nesse sentido, né? A diversidade para nós na Olo, Marcelo, é um compromisso, ela é um core e ela basicamente direciona tudo que a gente faz. Então, a gente já nasceu com a diversidade muito, muito intrínseca a tudo que a gente faz. Hoje, o time da Olo é um time muito diverso, a nossa comunidade de talentos é uma comunidade muito diversa, e a gente entende que a gente tem uma enorme responsabilidade com relação a isso, uma vez que somos nós apresentando a curadoria de talentos para os clientes. Então, quando os clientes eles vêm para nós com uma demanda, e a gente vai para o nosso pool de talentos e a gente busca no pool de talentos ou em talentos que não fazem ainda parte do pool e que a gente traz para fazer parte ou que se cadastram para poder fazer parte da nossa comunidade, somos nós, é o nosso time que vai apresentar para aquele cliente quem a gente entende que tem o melhor perfil. E a gente tem o compromisso de apresentar talentos diversos. Essa é a nossa missão dentro da Olo. Do ponto de vista do empreendedorismo feminino, eu até comentava aqui contigo, né, antes da gente começar a gravação, eu sempre empreendi, né, desde muito pequenininha, então era uma daquelas crianças que ia batendo de porta em porta no prédio, ia vendendo o que tivesse para vender, assim, desenhava e vendia, apesar de não saber desenhar nada, eu, enfim, fazia qualquer coisa, ia vendendo, enfim. Então, o empreendedorismo ele sempre foi muito parte
de quem eu sou e da minha trajetória. E o ambiente dos negócios é um ambiente muito masculino, né? Isso, claro que está mudando. Eu vejo muita mudança da primeira startup que eu fundei em 2007 para hoje. A gente está em 2022, eu fundei a Olo em 2020, então tem aí um tempo entre uma fundação e outra, quase 15 anos. Então eu vejo muita diferença do mundo empreendedor de 2007 e do mundo empreendedor de 2022, mas ainda é um ambiente muito masculino. E eu, pessoalmente, tenho um compromisso também de enfim, divulgar o empreendedorismo entre as mulheres, né, e fazer o que eu posso para conseguir empoderar também mulheres a serem empreendedoras. Eu sou mentora de algumas startups lideradas por mulheres, então eu enfim, busco sempre mostrar a minha experiência, ou compartilhar a minha experiência, os meus aprendizados, as minhas dificuldades como mulher empreendedora, para, de alguma forma, ajudar, contribuir para que mais mulheres empreendam, que eu acho que, enfim, o mundo precisa, com certeza, de mais mulheres empreendedoras. Com certeza, né? A gente não tem a menor dúvida disso. Que legal que você está fazendo esse trabalho aí com tanta maestria, também incentivando muito, né, o empreendedorismo feminino de alguma maneira. Agora, em relação a essas transformações que a gente tem passado no mercado de trabalho e tudo mais, como é que você acredita que esse matchmaking vai mudar a forma como as empresas se relacionam no dia a dia? Como você pesquisa muito sobre isso, você deve ter uma visão bem clara também, né? Como elas se relacionam entre elas ou com os talentos? Como que... Porque imagina que está surgindo uma nova onda de matchmaking. Uhum. As empresas, elas não estão preparadas para isso porque elas ainda não têm essa consciência. Quando eu estou falando, eu não falo dos seus clientes atuais, mas vamos pensar hoje no mercado daqui a 2 anos. O que a gente vai ver, o que a gente está vendo hoje não vai ser exatamente igual daqui a 2 anos, vai ser completamente diferente, né? Então a gente está no meio de uma mudança muito grande. Só que essa relação entre profissionais, freelancers e as empresas que demandam esses serviços, ela vai ser muito transformada ao longo desses próximos 2 anos, na minha visão. Como é que você vê esse movimento acontecendo? Ela já está se transformando muito, né? Então, hoje, eu acho que com o trabalho independente sendo implementado nas empresas de forma mais abrangente, né? Então, as empresas já estão tendo que pensar como se relacionar com os profissionais independentes, com os freelancers e vice-versa, né? Então, eu acho que existe aí um desafio para as empresas, um desafio para as áreas de pessoas das empresas, para os líderes das empresas, para pensarem nas estruturas das suas empresas, para que essas estruturas elas consigam interagir com todo esse ecossistema de pessoas que vão gravitando em volta das empresas. Então, antes elas precisavam lidar, de novo, com o quadro fixo da empresa. Então, existia um modelo para isso, né? Eu diria que continua existindo. Sabe por quê? Olha só, quando você vai fazer um planejamento para o próximo ano, sempre tem assim... sua área, a outra área vizinha do seu colega, a outra área vizinha dos gestores, né? Faz o seu plano de headcount, porque existe um número mágico ali, que é, poxa, faturar 50 bilhões de dólares no ano que vem, né? Beleza, aí você faz um exercício que é, quanto que eu vou faturar, como é que eu vou chegar lá, eu desenho meu plano e eu preciso desenhar o headcount, que a gente chama, que é a força de trabalho de uma empresa, né? São os profissionais que você contrata. E por isso que eu acredito que a forma como as empresas vão visualizar esse trabalho as a service daqui a pouco vai ser meio que tipo, cara, será que eu preciso de verdade ter essa quantidade de pessoas na minha equipe? Não, talvez eu não precise. Só que eu tenho um grande parceiro que quando eu precisar de alguma coisa, eu posso contar com esse parceiro. Então, por isso que eu acredito que essa mudança ela vai acontecer muito forte agora. Com certeza. Sabe que interessante? Nesse mesmo relatório da Deloitte que eu mencionei há pouco, de 2013, que foi um dos primeiros momentos que a gente ouviu falar da economia Open Talent, eles falaram um termo lá que eu acho muito interessante, que é o Network Designer, né? Então, eles falavam em 2013 que os líderes das empresas
e eles estavam olhando para 2020, que em 2020 os líderes das empresas, os líderes de recursos humanos das empresas se tornariam designers de rede. Porque não é mais somente sobre a colaboração fixa, os funcionários fixos de uma empresa. É também sobre os profissionais independentes, freelancers, que podem ser chamados para atuar de forma pontual ou de forma mais contínua. É sobre os consultores, é sobre terceirizados, né? É sobre AI, né? É sobre robôs, possivelmente. Então, isso, daqui a 2 anos, eu acho que a gente vai estar em um lugar muito diferente, né? Onde o Open Talent ele apresenta possibilidades infinitas de colaboração, uma vez que as instituições, as empresas estão abertas a colaborar ou a adotar esse tipo de formato. Né? E eu digo mais, Marcelo, eu acho que os líderes das empresas, eles não têm só o desafio de pensar como integrar e como interagir com esses profissionais freelancers dentro das suas estruturas, mas tem o desafio também de pensar como eles vão lidar com as pessoas fixas das empresas, porque a gente vem de um histórico de mundo onde a cultura corporativa sempre foi muito forte e as pessoas que se adaptem à cultura corporativa. Se eu sou funcionária de uma empresa e eu não me adapto àquela cultura, eu tô fora. E hoje o que eu acho que muitas empresas estão percebendo é que elas precisam começar a se adaptar à cultura das pessoas. Porque senão as pessoas não vão mais querer trabalhar naquela empresa. E a gente vê isso acontecendo. Né? Então eu acho que a gente está num momento muito especial. Eu acho que nós, empresários, temos a gente tem uma possibilidade muito concreta de gerar mais equidade no ambiente de trabalho nesse sentido. Então, as empresas também vão começar a precisar se adaptar à cultura das pessoas. Eu falo isso, por exemplo, da flexibilidade. Esse era um ponto que eu ia tentar te perguntar exatamente agora, que era... Não tentar, eu ia te perguntar exatamente agora, que é o seguinte... E a relação do profissional, né? Se a gente for inverter o lado da mesa, de acordo com a sua visão, o profissional em si, ele vai buscar essa flexibilidade, ele vai buscar... Não estou falando que todo mundo vai virar freelancer, né? Só que hoje em dia, o trabalho está tão mais flexível no ponto de... eu vou 3 vezes por semana para o escritório e 2 eu fico em casa. Existem algumas empresas que estão tentando fechar o cerco de novo, né? Voltar todo mundo ali full time para dentro do escritório. Mas eu queria ouvir um pouco da sua opinião, já que você é uma grande pesquisadora acerca desse tema. O que você acredita, entendeu? Boa. Não, isso está acontecendo, né? É real. Eu tenho participado de fóruns e discussões e, enfim, mesas de discussão sobre a volta ou não do trabalho presencial e essa tentativa de criação de um formato de trabalho híbrido. Na minha opinião, aqui, eu acho que essa tentativa de volta ao presencial é retroceder um avanço que a gente teve durante a pandemia no que diz respeito à diversidade regional. Então, durante a pandemia, pessoas de muitos locais que têm menos acesso a oportunidades, né, fora dos grandes centros, né, puderam ter acesso. E as empresas começaram a contratar pessoas de outros lugares que não os grandes centros onde essas empresas estão localizadas. E agora, a volta, se essa tentativa de volta ao presencial ou ao híbrido não for muito bem pensada do ponto de vista também da diversidade, eu acho que a gente perde como sociedade. Né? Então, há uma limitação no momento em que a empresa fala 3 vezes por semana no presencial ou 1 vez por semana, você já excluiu todo mundo que não mora na tua cidade. Uhum. Enquanto a gente provou, como força de trabalho, aqui todos nós, que o trabalho remoto funciona, que as pessoas continuam sendo produtivas, e hoje existem dados e mais dados de que muitas pessoas não querem voltar para o presencial, inclusive as empresas estão tendo uma dificuldade enorme de retenção de talento, porque estão, de certa forma, forçando as pessoas a voltar para o presencial, mesmo que seja híbrido. Né? Então, eu acho que existe sim a possibilidade da volta para o híbrido,
Mas essa volta ela precisa ser muito bem pensada pelas empresas e muito bem desenhada e tomando um cuidado enorme para que não se excluam pessoas que finalmente a gente conseguir incluir em função do trabalho remoto. Eu gosto muito dessa visão porque, imagina, a gente provou, né, como você bem disse, no meio da pandemia, que as coisas funcionariam como elas deveriam funcionar. A questão que agora eu tenho percebido em muitas lideranças é que algumas pessoas gostam de estar o tempo inteiro no escritório. Por quê? Porque em casa a pessoa não consegue, a família ali, às vezes é o filho que está berrando, não dá conta de ficar o tempo inteiro. E enquanto tem essas pessoas que vêm o tempo inteiro para o escritório, a impressão de que só quem está trabalhando é quem está lá dentro do escritório. Isso é uma grande idiotice, né? Porque se você for pensar, as pessoas que estão em casa, às vezes elas estão trabalhando até mais horas do que necessariamente as pessoas que estão dentro do escritório. Então, às vezes até estão se doando cada vez mais para a empresa e estão conseguindo alcançar resultados muito legais. A gente aqui tem vários profissionais também que são contratados aí de fora, tem do Nordeste, tem do Sul, né? Na minha equipe mesmo tem várias pessoas e eu só consegui, né, fazer isso. Por quê? Porque o mundo não tem mais fronteiras, né? Então eu sou um adepto também aí desse movimento. Karina, eu queria muito te agradecer por esse bate-papo aqui de hoje. Foi muito prazer. Legal poder conhecer um pouco mais da sua história. Então, se você quiser até colocar um pouco aí, fazer um convite para as pessoas, suas considerações finais sobre os seus serviços, fiquem à vontade aí. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você hoje. Gostaria de deixar aqui, então, um pensamento ou quase um chamado aí para que a gente pense, né, de forma mais abrangente nas nossas colaborações, né, que a gente tente pensar nessa inclusão, e quando a gente fala de trabalho remoto, de trabalho presencial, né, de pensar nessa inclusão regional, nessa diversidade regional, né, e como você mencionou agora, eu acho que o trabalho remoto não é para todo mundo, né, o trabalho remoto ele é para algumas pessoas, e eu acho que cabe às empresas também conseguir incluir quem quer trabalhar no presencial, né? Então, acho que a gente tem um desafio aí de criar um novo modelo, de criar uma nova forma, e não de tentar voltar a algo que para mim já passou. Deixo um convite aqui para todo mundo que está nos ouvindo acessar a plataforma da Olo. Vai ser um prazer continuar essa conversa. Para quem quiser me adicionar no LinkedIn, vai ser um prazer conversar sobre esse tema que eu sou uma entusiasta e eu sou tão apaixonada por ele. Então, quanto mais eu poder conversar e compartilhar sobre isso, melhor. Obrigado demais, Karina, mais uma vez, e muito sucesso para vocês aí, para vocês que estão nos ouvindo aqui. Não deixem de acessar o Scale, o melhor programa para que você possa escalar a sua empresa dramaticamente, aprender todas as melhores práticas de crescimento de empresas do Vale do Silício e também com casos reais, mundiais e com professores brasileiros que estão crescendo as suas operações dramaticamente também. Basta você acessar o link que está aparecendo aqui na sua tela e garantir uma vaga dentro do nosso Scale, Sales Acceleration. Valeu, um abraço e até a próxima.